Bom dia, bom domingo. Vamos ouvir as palavras de Deus, porque é as palavras de Deus que gera em mim e você esperança, expectativa. Todos aqueles que romperam, conquistaram, destruíram os inimigos, aqueles que se opõem ao propósito de Deus, ao plano de Deus, é porque ouviram a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus, seguiram as suas direções, as suas estratégias, mesmo que a olho humano pareça loucura, pareça insanidade, mas os resultados revelam a presença de Deus, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é conhecido. O Egito e as demais nações conheceram o Deus Todo-Poderoso e a sua mão poderosa. Deus, ele manifestou o seu poder, a sua soberania. Existiam situações que o seu povo lutou. Mas na situação de libertação, de salvação, o povo de Deus não pôs a mão. Se eu puder falar numa linguagem para eu e você entender, havia uma resistência espiritual, uma guerra espiritual. Para quê? Para que não houvesse libertação. E aí, diante das manifestações do poder de Deus, do agir de Deus, da mão de Deus, Deus tocando, o que aconteceu? Trazendo para uma linguagem de hoje. Faraó disse, então vão, mas as mulheres e as crianças vão ficar aqui. Ou seja, ele queria, traduzindo da forma como a presença de Deus falou ao meu coração, eles queriam assim, trazendo para os dias atuais. Vão adorar a Deus, mas permaneçam no Egito. Vão adorar a Deus, mas voltem e permaneçam no vício. Vão adorar a Deus, mas continuem nos mesmos ambientes. É essa a ideia de Faraó. Ele não queria que o povo fosse livre para adorar a Deus, para buscar a Deus. Deus arrancaria o seu povo daquele ambiente, porque era o tempo da libertação, da salvação, e eles tinham um caminho para chegar em Canaã. No Restauração da Alma de hoje, falaremos sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. É um tema difícil para a humanidade, porque somos humanos e humanos têm carne. Por nós hoje estamos evoluindo e não sermos mais carnais, mas andarmos pela revelação do Espírito Santo de Deus, pelo guiar da presença de Deus, que fala as palavras de Deus, mas a nossa carne, a nossa humanidade, ela ainda tem uma voz. É porque essa voz está sendo silenciada, dia após dia, pelo poder que na cruz Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Porque Jesus dá a mim e a você condições de dizer não. Não. Não porque eu quero agradar aos olhos de Deus. Não porque não é essa vida que eu quero. Então deixa eu falar algo de Deus para mim e para você. É o não de Deus. E você também, mulher e homem de Deus, que já tem no seu interno, já reconhece, e diga para si mesmo e para si mesma, não, eu não
aceito. Eu não aceito a vida dos meus antepassados, eu não aceito reproduzir a mesma história, mas humanamente falando, eu não posso sozinho ou sozinha. Eu preciso da mão poderosa de Deus, eu preciso da manifestação de Deus, para que na minha vida, na minha geração, na vida dos meus filhos, eu possa romper. Porque com Deus você vence sim. Sua família pode ter vivido em uma extrema pobreza, em uma extrema miséria, em um ambiente de violência, em um ambiente de mentira, em um ambiente de engano, em um ambiente de prostituição, em um ambiente de abandono, em um ambiente de egoísmo, em um ambiente onde não romperam, mas morreram no meio do caminho. Mas por causa de um inocente, por causa do Filho de Deus, que em silêncio suportou a dor e o processo do plano de Deus de salvar e deixar disponível a salvação para nós seres humanos. O amor de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande. Ele nos amou de uma tal maneira. E aí você já tira esse pensamento, não, Deus me quer no sofrimento para sempre. Isso não existe. Se Deus quer o teu mal, para que enviar o Filho? Eu vou falar numa linguagem de hoje. Ele mandou o melhor do seu reino. Ele deu o melhor do seu palácio. Ele deu a vida do Filho. Ele sacrificou a vida do Filho. O Filho sofreu fisicamente, emocionalmente e na sua mente. Ele sofreu verdadeiramente, não é história de Cinderela, não é uma ilusão mental, é um sofrimento, é um acontecimento, é um testemunho de um verdadeiro amor, do amor do filho para com o pai e do pai para com o filho e para com os seres humanos condenados porque transgrediram a lei de Deus, porque eram entregues a todos os prazeres da carne, mas Deus nos capacita a ter uma vida saudável, a ter uma vida de abundância, mesmo passando por sofrimento. Porque Deus quer sim que na minha geração e na sua nós venhamos a romper para que outras pessoas sejam alcançadas. Jesus estava posicionado por causa de um plano. E eu e você estamos também. Seja posicionado como um pastor, como um profeta, como um pai de família, como uma mãe de família, como um empresário, como um juiz, como um doutor. Você tem uma missão. E essa missão, ela passa por você. Ela não para em você. Você pode ter os benefícios da terra de Canaã, mas nunca pode esquecer que nessa terra não podemos praticar o mal. Se você é uma autoridade jurídica, se você é uma autoridade policial, se você é um empresário, se você é um pastor, todos nós temos uma missão. E essa missão não é praticar o mal, não é agir com desonestidade, não é praticar a maldade. Seus pais podem ter tido empresa, mas não romperam. Você vai romper, diz o Senhor, se ouvir a voz de Deus atentamente, se confiar naquilo que Deus fala e praticar o bem neste lugar, porque você está já beneficiando essas famílias com emprego, com um salário, elas reconhecendo ou não, porque a nossa recompensa vem de Deus. Deus exaltou Jesus, Deus honrou Jesus pelo seu posicionamento, sacrifício e mediante aquela dor. Deixa eu te falar, eu não sei a prova pela qual você está passando e que você está ficando, não porque é uma decisão mental, mas porque está debaixo de uma palavra, porque confia em Deus, porque Deus, Ele te quer nesta posição, sendo bem objetiva, porque eu não quero te enganar.
psicologicamente. E nem que você aceite um sofrimento para sempre, mas que confie, ore e peça e ajude. E se for possível, diga: meu Pai, meu Deus e Pai, eu não suporto mais esse sofrimento. Mas por que Deus te tirar desse sofrimento? Não é apenas uma família, é uma família que glorifica a Deus. É uma família que a partir de você será gerada, que obedece às palavras de Deus, que ouve a voz de Deus, que abençoa outras famílias, que é um ambiente saudável, que não é um ambiente de pecado, aonde as trevas não habitam, mas é um lugar onde os anjos de Deus podem encontrar espaço, aonde a presença de Deus pode habitar, aonde Deus olha e agrada os seus olhos e o seu coração. Mesmo que a tua humanidade não ajude, Jesus nos capacita. A graça, o desejo que Deus tem gerado em você, no seu ministério, na sua empresa, na sua vida, na sua profissão, Deus te capacita, porque está alinhado com o coração dele. Passa por você e alcança outras vidas. Jesus está posicionado para nos salvar. Você pode estar posicionado agora e posicionado para salvar a sua família. Não com a tua força, não com as tuas mãos, não com a tua humanidade. Para salvar a tua empresa, para salvar a tua profissão. Para salvar o ministério que Deus te entregou, mas que hoje passa por um período de vergonha, de escárnio, de zombaria. Jesus me mostra uma palavra difícil para a nossa humanidade, mas que Ele nos capacita. Porque quem viu Jesus na vergonha, também viu Ele sem sangue, sem coroa, sem aquelas chicotadas, cicatrizes. E o que Deus trouxe para a vida de Jesus também entrará para todas as minhas perdas e as tuas perdas. Porque é nisso que eu creio. Mesmo quando eu estou chorando, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não gostaria que acontecesse dessa maneira, mesmo que eu não queira dessa maneira, ainda assim Ele é soberano, ainda assim Ele sabe o que é o melhor. E o que eu devo fazer? Esperar. Esperar a salvação, esperar a mão poderosa de Deus. Porque há situações que eu e você não pode agir. Não tem como agir. Não tem como agir. Então, lá em João, capítulo 19, você vai ler comigo. Por que o que eu digo que essa palavra é difícil? Existe da gente uma maturidade muito grande, uma dependência de Deus muito grande, da sua palavra, em esperar nele, Ele trabalhar, Ele livrar, Ele mudar a situação. Uma confiança muito grande. Você perde totalmente o controle. Eu não vou dizer para você que eu já alcancei essa maturidade, mas que tenho sido ensinada pelo Espírito Santo. Eu já passei por muitas coisas. E algumas delas eu já me coloquei nesse lugar de não se defender. Já existiam situações que pessoas me filmavam e mandavam para outras, quando eu estava em algum ambiente presente, por situações que eu estava passando. Deus me fazia ver, tiravam fotos de mim e mandavam em WhatsApps. Deus me fez ver e me fez saber. E o que você fez? Nada. Já teve pessoas que mentiram na minha frente para outras, falando o que eu não fiz. Já teve pessoas que me jogaram contra outras. E o que você fez? Nada. Mas como ficou a sua humanidade? Arrasada. Mas Deus me levantou. Deus me fez me movimentar. Todos aqueles que tiveram suas histórias mudadas não ficaram parados. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue, ouviu falar de Jesus, alguém que não tinha desistido de ser curada, tinha gastado seus recursos, tinha procurado os médicos do tempo, mas agora havia uma esperança de Jesus. Por mais que ela tivesse, vamos dizer, um exemplo, porque ela vivia isolada, era considerada imunda. Vamos dizer que naquele tempo ela tivesse uma depressão.
ela foi com depressão até Jesus. Eu não sei se ela andou, se foi de carroça ou se ela se arrastou. Eu só sei que ela se movimentou. Passar por provas não significa que você vai passar de pé. Muitas vezes é de pé, dependendo da situação. Outras vezes é ferido. Outras vezes é ajoelhado. Outras vezes é chorando. Outras vezes é se arrastando. Mas não deixar a situação te parar. Não deixar a dor te consumir, te parar. Porque se parar, como a gente chega do outro lado? Se parar, como a gente vai receber o que nos espera depois do processo? Então, muitas vezes queremos ser fortes no processo, não somos. Dependendo da dor que Deus permitir chegar a mim e a você, isso aflige a nossa alma, isso nos machuca tanto, isso nos mostra tanto como somos humanos e que temos recursos e coisas e acessos, mas que aquela dor não passa, que aquela situação não passa e tudo que temos não pode mudar. Mas aí nós cremos, esperamos, pedimos, suplicamos e dizemos: tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu não suporto mais essa situação. As obras são mais. E não é de hoje, é de muitos anos. É repetitivo. Comportamentos repetitivos de Faraó. Que traz sofrimento, que traz dor. Eu não sei que situação você está passando, mas é isso. É orar. É pedir a intervenção de Deus. Porque todo o processo de libertação traz uma fornalha no meio dele. Porque o diabo resiste. Mas ele não pode resistir a Jesus. Ele não pode parar Jesus. Ele tentou. Ele usou boca de pessoas. Salva a ti mesmo, tu não é rei. Tu não é filho de Deus. É difícil essa maturidade. E eu não vou fazer como Pedro dizer que eu estou pronta. Porque eu sei que sem a presença de Deus eu não estou pronta. Sem o Espírito Santo eu não estou pronta. Mas em cada processo Ele tem me aprontado. Ele tem me ensinado. O Senhor quer que eu e você lembre. Você é um ser humano. E eu também. Mas não somos seres humanos sozinhos. Temos um Pai. Temos um Deus. Um Deus que vê todas as coisas. Podem estar manipulando contra você. Podem estar forjando provas contra você. Mas o que vai prevalecer é o plano de Deus alinhado com a sua palavra. É o plano de Deus alinhado com a sua palavra. Jesus não fez o mal, ele só fez o bem. Mas ainda assim, disseram a multidão: crucifica. Não sejamos como a multidão. Nós não conhecemos a história do outro. Não podemos condenar o outro sem conhecer a história do outro. Eu diria, numa linguagem de hoje, quando Jesus entra, né? Tá todo mundo, Hosana, Hosana, a multidão. Né? Indo com a multidão, festejando com a multidão. E agora, a multidão também tá dizendo, crucifica. Mas existiam aqueles que estavam com ele no processo. Chorando, esperando. Porque quando estamos debaixo de uma palavra, aqueles que sabem a palavra que está sobre nossa vida não podem nos ajudar. Então, a palavra de Deus vem dizer para mim e para você que todo esse processo de humilhação, de vergonha, de dor intensa, de sofrimento, é porque tem a palavra que Deus prometeu para se cumprir. Palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de honra, palavra de exaltação, aonde o nome de Deus será glorificado.
É Deus que se dá a conhecer aos seres humanos. E Ele passa pela minha história e pela sua. Ele pode fazer por você. Você pode estar agora numa extrema pobreza, numa extrema miséria. E eu não falo só de miséria financeira. Falo de miséria de caráter. Falo de miséria emocional. Falo de miséria de mente. Ainda assim, Jesus pode mudar a tua história. Mas você tem que escolher ir a Ele, suplicar a Ele e pedir a Ele. E Ele vai te ajudar. Eu não estou onde eu estou porque eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas porque a melhor pessoa do mundo está comigo. Para romper, às vezes, você vai sofrer. Para sair do grupo de roubo, do grupo de adultério, do grupo de enganadores, do grupo de mentira. Pode até perder o emprego. Mas, se você perder algo, porque está fazendo a vontade de Deus, sem soberba gospel, ter um relacionamento com Deus é justamente isso. É agir com prudência e agir com sabedoria. Não são manifestações carnais e religiosas, mas são posicionamentos que Deus te direciona. Eu já fui convidada a mentir, eu já dei várias vezes esse testemunho e vou falar de novo porque o Espírito Santo está falando. Eu não gritei com a minha chefe. Eu não gritei com as outras pessoas, mas todos estavam esperando a minha decisão. E a minha decisão foi, por ia ser demitida. Se fosse, Deus ia... Eu tinha isso na minha mente. Foi falar a verdade para o cliente. E até a minha chefe ficou admirada, porque ela falou. Agora, se eu tivesse feito o contrário, professado o nome de Deus e ter mentido, dito que o carro do cliente caiu da carreta, como ficaria? Mas para a glória de Deus, aquela situação, o nome de Deus foi conhecido, porque todos disseram, Deus lhe ajudou, trabalhou no coração desse homem, porque qualquer pessoa ia pegar a conta, entrar na justiça, fazer um monte de coisa. Então não são situações fáceis. Para romper, sair do prostíbulo da pornografia, porque o que o diabo quer, o que Faraó quer, é que você vá à casa de Deus adorar, mas permaneça nos mesmos ambientes. No meio de outros deuses, no meio do povo do Egito. É o que ele quer. Ah, tá, vai para a igreja adorar, mas permanece aqui no nosso grupinho. Permanece aqui, pois eu tenho uma palavra do Senhor que Deus vai arrancar, Deus vai mover a sua mão, Deus vai fazer sua família romper, sua empresa romper, seu ministério romper, para a glória do nome dEle, porque Deus quer trazer bonança sim, para sua casa, para o seu ministério, para que possa alcançar outras vidas, e elas serem salvas, e elas conhecerem o nome de Jesus, e elas serem atraídas, e saírem da extrema pobreza de miséria, seja mental, seja de caráter, seja emocional, seja física, seja de ambientes. Existem pessoas que estão em ambientes que, se não roubarem, estão sob ameaças de morte. Diz o Senhor. E o que eu faço, Lilian? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu escolhi. É essa a decisão. Mas, Lili, eu tenho Jesus, sim. Mas que voz você segue de direção? Você pode ter Jesus, mas ainda ouvir a carne, ouvir as amizades, ouvir a cultura. E aí, como você vai conseguir romper? Eu já ouvi muitas vozes,
Mas a voz que prevaleceu foi a de Deus. E eram situações que eu nem compartilho aqui, porque se eu compartilhar, tem pessoas que não vão entender. Mas os resultados que eu vivo hoje, foi Deus quem trouxe. Primeiro ele me liberou uma palavra, como ele dizia para Moisés. A mão de Deus ainda não tinha descido sobre o do Egito. Deus estava conversando com Moisés e dizendo, eu vou fazer isso, porque eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, e com mão poderosa vai expulsar vocês, e eu, Senhor, trarei manifestações de juízo sobre a injustiça, sobre a maldade, sobre a violência, diz o Senhor. Deus dá tempo, Deus alerta, Deus diz que abandona. Deus não está trazendo um castigo para pessoas, juízos, para pessoas que não tiveram oportunidades de abandonar a violência física, não. É pessoas que tiveram oportunidade, mas querem continuar fazendo vulneráveis sofrer. Há uma responsabilidade sobre um vereador, um presidente, um governante. Não se esqueça, Deus não é injusto. Há responsabilidade sobre um pai, sobre uma mãe. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque a presença do Todo-Poderoso, você pode não ver, mas ele é mais real do que você pagar uma empresa que você pode ter, porque tem que explicar, né? Porque senão generaliza. Do que você ter câmeras de segurança, mas se não tiver o olhar de Deus, o mal invade. Nem toda prova é desobediência. Também tem isso. Não julguemos. Mas com certeza, toda prova, Deus está trabalhando o nosso coração e nos recompensará pelas obras, por praticarmos o bem, mesmo estando enfrentando maldade. Esse coração foi Deus quem me deu. Essa mente saudável foi Deus quem me deu. Esse espírito vivo foi Deus quem me deu. As suas palavras não é uma dopamina rápida, não é uma recompensa rápida cerebral. Ela é permanente. Ela é permanente. Não é algo que o cérebro sente e daqui a pouco, né, se esvazia. Não. Ela é permanente. Ela traz prazer, dopamina, recompensa. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando você está diante de muita dor, mas conhece a palavra que está sobre a sua vida, Jesus sabia que ele ressuscitaria. Jesus sabia que estaria à direita do Pai. Jesus sabia o que Deus o daria. E antes de passar, ele pediu ao Pai. Mas no processo, ele ficou em silêncio. Se Deus não nos tirou, no processo devemos ficar em silêncio, diz o Senhor. Se ele está permitindo passar, permaneça em silêncio. Deixe as más obras se manifestar e se comporte como um filho de Deus, como uma filha de Deus, que confia no Eterno, que confia no Todo-Poderoso. Por isso que eu disse para você que não é uma semente fácil de semear, que não é uma obra fácil de semear. Fácil é pegar a espada e cortar a orelha de um soldado. Fácil é pedir a Deus uma oração, desce fogo do céu e mata. Isso é fácil, porque isso é carnal. Pedir para colocar a cruz de cabeça para baixo, isso não é carne. Isso é o convencer do Espírito. Isso é um amor tão grande pela obra, pelo plano de Deus. Isso é uma alma tão solta da carne, mas presa ao Espírito Santo de Deus, dominada pelo Espírito Santo de Deus, que diz, vira a cruz, não mereço morrer igual ao meu mestre.
É só para você entender. Porque quando olhamos para os nossos comportamentos, que queremos sim, temos desejo de mudar, porque o Espírito Santo, eu percebi, né, depois de tanto tempo assim, de estação em estação ele trata alguma coisa que vai nos fazer amadurecer, entrar nesse lugar de descanso, proteção e dependência de Deus, porque a maldade sempre vai existir. Aqueles que não tinham maldade estavam chorando, ficaram dispersos, outros ficaram de longe. Mas os que estavam praticando a maldade estavam assistindo, falando uma linguagem para você entender, estavam assistindo como se estivesse no palco, como se estivesse vendo um filme. A palavra de Deus diz assim, por isso, João capítulo 19, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, ferir ele, bater nele, machucar ele, mesmo sem provas, mesmo ele em silêncio. Então mandou açoitar Jesus. E tudo isso por causa de inveja. A inveja é pior que um câncer. Apodrece os ossos. Alguém que só praticou o bem. Veja, era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Eles persuadiram o povo. Então Jesus estava sentando na mesa de bebarrões, cobradores de impostos, mas porque Jesus sabia que ali haveria conversão, arrependimento e abandono de maus caminhos. Agora estes, gente, é tão sério o que eles fizeram. Eu coloquei algo aqui no caderno que eu fiquei muito impactada. É tão sério. Não havia espaço no coração deles, mesmo eles conhecendo todas as leis, para arrependimento. Eles estavam diante do Filho de Deus. Tem algo que eu coloquei aqui, deixa eu ver algo para eu dizer para vocês. Eu quero muito falar, deixa eu ver se eu encontro. Porque eu fiquei muito impactada com que do Espírito Santo eu coloquei aqui, sabe? Porque foi lá em João, fala assim, eu acho que é, deixa eu ver aqui, 28, é? Preste atenção. João, capítulo 18. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que amam as palavras de Deus assim como eu, certo? E talvez você fale, Lilian, eu não consigo obedecer a palavra de Deus. Sim, a sua carne não quer. Normal, sou como você. Mas Deus nos capacita. Por que, Lilian, Deus vai me capacitar? Porque Ele quer. Ele quer obediência. Ele quer santidade. Ele quer pureza. Ele quer que eu e você faça aquilo que agrada aos seus olhos. Então, Ele sim nos capacita. Não duvide disso. Todo mal que eu e você sofreu, tenha certeza, Deus tornará em bem. Todo cativeiro que Ele permitiu eu e você passar, seja na saúde, seja nas finanças, seja familiar, amizades, relacionamentos, como Jó, tenha certeza, Ele vai mudar. E Ele vai mudar e vai dar muito mais do que eu e você está pensando. Tenha certeza disso. Agora nós ficamos castigados pelo tempo, porque a carne não quer esperar. É por isso que eu e você ficamos em conflitos, é por isso que eu e você ficamos inquietos, porque a carne não quer esperar. Você vê um pregador da palavra de Deus, uma pregadora, uma missionária, um pastor, aí você ouve falando e pensa, né? Não tem sofrimento, jamais vou chegar nesse lugar.
Sabe por quê? Eu digo que eu já pensei isso há muitos anos atrás. Porque não entendia que não era uma obra da minha carne, mas era uma obra de obediência, era uma obra de capacitação e de sujeição ao Espírito Santo de Deus, à medida que ele ia tratando cada coisa em mim, a cada estação. Todos esses que nós olhamos têm aflições e têm problemas. Mas tu já imaginou se eles fossem pregar chorando? Gente, não, eles vão ali como Moisés. Eles vão falar o que do Espírito Santo de Deus é liberado. Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus fala com o seu povo. Jesus fala com a sua igreja. Jesus consola a sua igreja. Jesus fortalece a sua igreja. Jesus levanta a sua igreja. Mas ele também, o pastor também, o sacerdote também, que tem uma responsabilidade. Eles também ouvem a palavra. Eles também são levantados pela palavra. Eles também são consolados pelas palavras. E eles estão ali naquele ministério, trazendo o pastor, por exemplo, cheio de ovelhas. Cheio de ovelhas, e estão ali por causa de Jesus, porque muitas vezes são traídos, são feridos, são incompreendidos, enfim, passam por muitas coisas. E por que eles permanecem? Permanecem por causa do plano de Deus, salvação. Nem sempre a nossa decisão de ficar vai envolver sentimentos, porque a obra do outro é mal, mas você decide fazer o bem, porque você aceitou o plano de Deus, o projeto de Deus e confia na palavra de Deus. Então aí não é aquele amor de irmão, é um amor que é uma decisão. E esse amor é fazer o bem, mesmo que me façam o mal. Porque você faz o bem, você dá esse amor, mesmo que o outro não merece, por causa de Deus. É por isso que, em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus. Para nos amar e amar o próximo. Por quê? Porque nós fazemos muito bem a alguns seres humanos que praticam mal por causa do nosso amor a Deus. Porque existe um momento que você vai perdoar, fazer o bem, dar misericórdia e perdão, porque você faz isso para agradar a Deus. Porque dependendo da obra, você fica muito abalado ou abalada. A gente precisa ser sincero e transparente. Porque parece que perdoar é fácil, muitas vezes não é. Mas tem pessoas que pecam muitas vezes, usam as 70 vezes. E imagina, você que é carne e eu também. Mas fazemos porque amamos a Deus. E sabemos que Ele tornará em bem nas áreas que fomos atingidos. Eu vivi uma dor tão intensa que eu fiquei toda roxa, bolha roxa. Geralmente quando eu sou muito afetada no meu coração, minhas emoções, eu fico logo em uma somatização. Eu fico toda roxa. Começa a sair muita roxadura nas pernas, nos braços, nas costas. Mas quando Deus permite, Ele sempre traz uma alegria depois. Porque nem sempre é fácil o que Deus traz diante da tua visão. Aconteceu com Daniel. Quando Deus traz revelações, quando Deus tira a máscara, quando Deus começa a mostrar quem está na mesa. Jesus me mostra uma maturidade tão grande, tão grande. Como assim? Que tipo de maturidade é essa? Deixa ir embora quem quer ir embora. Deixa trair quem quer trair. Tá na mesa todo mundo. Se afastou, não aguentou ficar por causa do teu processo, deixa. Não tenta segurar ninguém. Dá o livre-arbítrio às pessoas, que o teu pai te dá também. Porque Deus nos dá livre-arbítrio. Porque quem realmente gosta de você, vai ficar com você. Mas quem se deixou ser levado para o mal, vai sair da mesa e vai se enforcar no próprio plano, diz o Senhor. Deus não tem acordo com a maldade. Deus não tem acordo com a violência. Deus não tem acordo com a traição. Você já ouviu na palavra o que Deus fala sobre traição? Vá lá. Não vou lhe dizer não. Você vai pesquisar.
o que Deus fala sobre traição. Para ele, isso é uma coisa horrível. E outras coisas mais, que eu não vou falar. Gente, preste atenção nisso aqui. Isso é muita... E existem pessoas que estão passando por isso. Às vezes você tem uma empresa, tem levantes contra você, ou dentro da família. Ou seja, porque os planos mais, eles são feitos na oculta, tem mentira, tem engano e tem manipulação. Para fazer o mal contra a tua vida. Se Deus não destruir o mal antes que aconteça e precisares ir à cova, o que aconteceu depois da cova? Na cova teve livramento e depois da cova, honra, 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 porque Deus, ele vê tudo. Assim nos lembra o Senhor. Tudo. Mas passar pela cova não é fácil. Tu imagina tu descer numa cova de leões. É porque nessa parte de Daniel, a palavra de Deus não fala dos seus sentimentos e suas emoções. Mas, irmão, eu ia ficar com medo. Com certeza. Eu não tinha certeza nenhuma se Deus ia me livrar. Ele descobriu na situação que haveria um livramento. Que os leões não iriam devorar. Deus honrou Mordecai. Deus vai honrar você que tem chorado, tem se lamentado, tem lutado por algo maior. Você não tá nem aí pra sua vida, mas você tá lutando pela sua empresa, trazendo um exemplo, porque tem outras famílias que dependem de você. Então você tá suplicando a Deus estratégias, meio para que a empresa não feche, porque todos serão prejudicados. Você acha que Deus não vai ouvir essa oração? Você tá pensando no bem maior, você não tá pensando nem só em você. Porque, vamos ser um egoísta. Tá bom, fechar essa empresa mesmo, depois eu abro outra. Aquilo pela qual você tem lutado, Deus, ele vai te honrar. E o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O mal vai ser destruído. A forca será para Amã, será para as suas obras, será para aquilo que ele tem construído. Não vai atingir você, diz o Senhor. Esse é o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos mima, que nos honra, que nos recompensa pelas as maldades que temos suportados por amor ao seu nome. Não é porque somos bonzinhos e nem é porque a gente gosta. Porque ninguém gosta aqui de sofrer maldade. Então vamos lá. João capítulo 18, verso 28. Vê só. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar. Eles estão tramando a morte de Jesus. Eles estão falando mal de Jesus. Eles estão fazendo toda essa manipulação, engano, obras mais, usando outras pessoas para não sujar suas mãos. Mas eles é que estão por trás de tudo. E agora está cumprindo a religiosidade. Eu não vou entrar para não me contaminar. Você está entendendo? Está cumprindo a religião. Está indo para a igreja, está louvando, está servindo na casa do Senhor. Entendeu? Mas está fazendo obra má por trás. Pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então eles estão chamando Jesus de malfeitor, o Filho de Deus. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julgue-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: gente, olha o que eles disseram. Ele queria usar nas obras mais da sua mente as mãos de Pilatos, para não sujar as suas mãos. Não nos é lícito matar ninguém. Davi, ele não matou Urias com as suas mãos.
mas ele planejou a morte. Irmãos, isso é tão sério. A proteção de Deus é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria. Porque a proteção de Deus faz com que o diabo não toque na vida dos teus filhos e eles possam se desenvolver mentalmente, emocionalmente, fisicamente, profissionalmente, porque Deus está olhando para eles e não deixando com que o diabo atrapalhe a sua vida, roube a sua pureza, roube a sua força física. Se o diabo destruir eles emocionalmente com alguma situação, é tão importante a proteção de Deus. A espada não se apartou da casa de Davi. Ele planejou a morte de Urias. Um filho morreu do relacionamento dele com Betseba. O outro filho se levantou contra ele e morreu dentro da sua próprio reinado. A filha dele foi estrupada, violentada fisicamente dentro do seu próprio reinado. Você entendeu como é importante? Mais do que tudo aquilo que Deus te fez conquistar, é Ele guardar, é Ele proteger. Então valorize, eu e você, a presença de Deus. Porque a presença de Deus nos protege e o mal não nos alcança. Meu filho estava doente, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiz alguma coisa, meu pai. Porque geralmente eu já começo a orar, eu repreendo em nome de Jesus. Jesus age sobre as células dos meus filhos, manda esse vírus embora do corpo dele. E geralmente com 1 ou 2 dias, eles estão bons. Mas o menino, 1 semana e cada vez ficando pior, eu comecei. Senhor, eu fiz alguma coisa de errado. Eu abri alguma brecha. Eu já comecei com esse tipo de oração, veja. Irmãos, olha o que eles estão dizendo. Não nos é lícito matar ninguém. Então, planejar a morte não é a mesma coisa que matar, não? Planejar o mal. E vamos então entrar em capítulo 19, como estávamos lendo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Tu vê uma coroa de espinhos e muitas vezes internamente aqui na nossa cabeça a gente tá com tanto conflitos, tanto sofrimento que é insuportável a dor e faz parte do processo da permissão de Deus e em silêncio ele passou. Agora eu vejo uma coisa, por que Jesus suportou passar pelo processo? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele falou da sua angústia, ele falou da sua dor, ele a pôs para fora. E naquele momento, ele estava passando por ela. Até que aquele processo passasse. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Coroa de espinhos. Bofetadas. Vestiram com um manto de púrpura. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse, eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Veja, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram. Pilatos repetiu, levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus, usando a palavra de Deus para matar ele. A própria interpretação. Eu trazendo para minhas palavras, né? Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos
ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Um ímpio estava temendo mais do que os próprios que diziam ser os filhos de Deus, mas que estavam realizando, disse Jesus, o desejo do diabo, que era matar Jesus. Mas até aquele que nos persegue, minhas irmãs me explicou, até aqueles que nos ferem, até aqueles que agem com maldade, estão sendo funcionários do próprio Deus. Porque é o bem de Deus que vem depois do processo. É o bem de Deus que vem. É o vinho, é a alegria que vem. É a comemoração que vem. Deus é maravilhoso. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Eu tenho autoridade. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Nenhuma autoridade tem autoridade sobre nós, se de cima, se de Deus não lhe for lhe dada, diz o Senhor. Sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Então o presidente tem autoridade sobre o povo de Deus? Essa autoridade foi Deus que deu. E se usar dessa autoridade para a maldade, vai colher as obras das suas mãos. Aquilo que semeamos é o que colhemos. Então a palavra de Deus diz: a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Meu Deus, tu tá entendendo? Que tá usando os políticos, que tá usando, trazendo a linguagem de hoje, tá usando os políticos, tá usando a justiça, tá usando o plenário, tá usando, eu diria, o presidente, tá usando tudo que eles podem para que a sentença se mantenha, para que a sentença não seja anulada, para praticar a maldade que está no seu coração. O desejo do diabo. Mas até o desejo do diabo no coração das pessoas se tornará em bem, diz o Senhor. Porque Deus trará o bem. Porque Deus trará o melhor. Porque Deus nos recompensará por termos ficado em silêncio e calado, esperando o seu agir. Esperando a sua mão poderosa. Esperando na sua justiça. Diz o Senhor. É isso que a palavra de Deus me mostra. Então isso não é um pensamento positivo. Isso é a verdade mais firme do que o teto que eu estou nesse quarto. Do que essa mesa de madeira que não é tão boa. É mais firme do que os seres humanos que você olha. É a palavra que Deus disse que faria. Porém, no processo, a gente se entristece, a gente se agonia, a gente fica inquieto, a gente sofre fisicamente, a gente sofre emocionalmente, mas a gente não perde o equilíbrio. Porque o cenário nos oprime, o cenário nos machuca, a situação prensa a nossa mente. Mas Deus vai trazer honra para essa situação. E eu não estou falando para agradar você, porque essa palavra é quentinha do céu. Deus trará honra. Tudo que Deus te entregou tem um propósito. Até o sofrimento que Ele entregou a mim e a você, para eu e você passar.
Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles os levaram. Você ouviu o que Jesus falou? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quem está realizando o desejo do diabo para trazer obras da maldade, para ferir, machucar, crucificar, açoitar, tem maior pecado. Aquele que está dando acesso ao diabo para transformar o cenário em caos, em um ambiente difícil. Assim nos diz o Senhor. Porque foram eles que deram acesso ao plano do diabo. E muitas vezes pessoas dão acessos aos planos do diabo. Quando um esposo é um exemplo de respeita a sua esposa, maltrata, machuca, ou a esposa, vice-versa, quando um padrão ele é mau com seus funcionários, egoísta, não dá recursos para que os funcionários tragam bons resultados, ou seja, ele não é humano, está realizando o desejo do diabo. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma filha, né, o marido tinha deixado, e ela não podia deixar a empresa, que toda vez que ela ia pegar alguma coisa, o patrão passava a mão dela em uma das suas partes. E ela suportava aquilo. Faz muito tempo isso. Então, existem pessoas que estão passando por situações muito difíceis. Porque pessoas dão acesso ao desejo do diabo. E essas suas obras ferem, machucam, açoitam, traz espinhos para a cabeça. Mas Deus transformará toda a situação em bem e trará honra para toda essa situação. Deus transformará a tristeza em alegria, porque os discípulos tinham essa promessa. Que eu vou falar numa linguagem minha, que o mundo ia se alegrar, as pessoas vão se alegrar e que eles iam ficar tristes. Então veja, era um momento de tristeza. E não dá para ficar feliz em um momento desse. Dá para ficar equilibrado por causa do Espírito Santo de Deus. Mas não dá para ficar feliz. Não dá. Irmãos, Noemi perdeu o marido, os 2 filhos. Não profetizou palavras de maldição sobre suas noras, nem sobre Boaz. Mas ela se considerava infeliz porque ela perdeu muita coisa. Isso era normal. Foi Deus que transformou a sua tristeza em alegria. Foi Deus que transformou a tristeza dos discípulos em alegria. Foi Deus que transformou o cativeiro de Jó. Não aceite o sofrimento, basta. Mas clame ao Senhor como o povo no Egito. Não aceite a família que o diabo quer te dar. Não aceite o ambiente que o diabo quer te dar. Não aceite você ser liberto e seus filhos, seu marido, seus parentes, seus vizinhos não serem. É você que vai adorar, mas eles continuam no Egito. É o plano de Faraó. Aqui há uma denúncia. Então, se você não aceita, você ora em nome de Jesus para que haja libertação, para que Jesus traga o seu reino, restabeleça o seu reino, estabeleça o plano de Deus, estabeleça a palavra de Deus e as trevas elas vão sair.
nesse ambiente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não aceite. Não aceite permanecer nessa miséria financeira que seus antepassados também viveram. Porque você vai prosperar para a honra e glória de Deus e para seres um canal de bênção. Porque se Deus te der e tu reteres em ti e nos teus armazéns, o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Porque ele deu Canaã, mas ele tirou Canaã do seu povo. Porque praticava maldade, deixou de fazer obras sociais. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, você é preciosa. Aleluia, você é rara e você é raro. Você existe porque Deus assim quis e te gerou no ventre da sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Não aceite o mesmo cenário. Não aceite repetir a mesma história. Não aceite o mesmo estado, mas com a ajuda de Jesus Cristo, porque Ele enfrenta Faraó. Ele nos deu autoridade como igreja e no nome de Jesus iremos romper territorialmente na nossa vida, na nossa saúde, com os nossos filhos, financeiramente. Na saúde, sim, tem muitas pessoas que hoje vivem doentes e os seus antepassados também. E precisam romper com a ajuda desse nome, com a autoridade que Jesus nos deu. Como deu a sua autoridade, Deus deu da sua autoridade para Moisés. E é no nome de Jesus que será liberto a nossa família, a nossa geração, a nossa saúde, as nossas finanças. Aleluia, glória a Deus. É na autoridade do nome de Jesus que Ele me deu autoridade para, no nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida. E eu sempre me incluo nas profetizações. E eu não estou contando com a tua fé, mas eu estou contando com a autoridade do nome de Jesus. Para você romper, para você caminhar, porque Abraão enterrou irmão, Abraão enterrou pai, mas Abraão se movimentou mesmo tendo a dor do enterro, de 2 enterros. Ele avançou, ele chegou e ele foi além, porque a presença de Deus estava com ele. Ele tinha uma palavra liberada. Os discípulos, eles estavam agindo na sua carne, mesmo assim, cumpriram a missão que Jesus entregou a eles. Por quê? Porque a graça, porque a presença do maravilhoso, do bendito Espírito Santo de Deus os capacitou. O mesmo Jesus que posicionou Saulo é o mesmo Jesus que posiciona eu, você, sua família. Todos nós, com a ajuda da luz, com a ajuda de Jesus e da sua palavra, teremos uma vida que glorifica o nome de Deus, e que o poder de Deus aparece. É quando a serpente te pica e não te mata, que Deus, ele é visto e é glorificado. É quando, em meio a ondas e tempestades, o barco não afunda, o barco não naufraga, que Deus é conhecido e o seu nome é ressuscitado. Por quê? Porque muitos barcos na tempestade afundam, mas o teu não afundou. Muitos barcos se lastram na sua estrutura, mas o teu não morreu. Por quê? Porque a presença do Filho Todo-Poderoso de Deus, Jesus Cristo, inocente, suportou uma dor para que tu tenha saúde, para que tu tenha vida, para que tu tenha uma vida que você não teve, que teus pais não te deram e nem os teus antepassados. Você
recebeu dos seus antepassados uma cultura e uma vida e uma religião. Mas de hoje em diante, para a glória de Deus, ouça a voz de Deus. Adore ao único Deus. Interceda apenas a Jesus. Clame a Jesus pela sua saúde e não saia dos pés dele até que ele libere a palavra e diga: seja feito como assim você pediu, mulher. Seja feito como assim você pediu, homem. Não saia dos pés dele até que ele libere a sua palavra, porque a palavra dele cura. Mesmo que você não esteja lá no leito, como a palavra de Jesus liberada para o centurião sobre o seu servo, alcançou na sua casa imediatamente e na mesma hora. É sobre Jesus, não é sobre minha história, não é sobre minha história, é sobre o poder desse nome, a presença desse nome, esse glorioso nome, o Filho do Altíssimo, o Filho do Altíssimo, e o nome dele é Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Redentor, o nosso parente que se pôs em nosso lugar, e toda palavra maldita foi cancelada por causa dele, e por causa dele eu sou abençoada. Você é abençoado, você é abençoada por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus amado. É por causa dele. Não há nada que Jesus não possa fazer por você. E isso é fé. Espere a palavra que Deus ele libera. E quando ele libera, ele cumpre a sua palavra. Nós não temos autonomia para andar sobre o mar, a não ser que Jesus diga: vem. Porque se ele diz vem, ele te capacita a andar pelo mar. Como capacitou a Pedro, embora ele tenha afundado, porque ele é humano. Jesus nos chamou humanos, mas nos capacitou para a missão de Deus, porque o plano é de Deus. E nós ficamos e suportamos porque amamos a Deus. Não tem outra explicação. Porque muitas vezes o ser humano não merece. Aí você vai querer sair, se você não amar a Deus. Mas se você amar a Deus, você fica pelo plano de Deus, porque você ama Ele. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.